Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês novidades aqui diárias sobre o nosso Flamengo. E como vocês sabem, né, alguns problemas internos do Flamengo. O Flamengo é o maior caça-problema, né? É o maior caça-problema. Quando os problemas não são externos e acabam entrando no Flamengo, o Flamengo procura. O Flamengo mesmo, ele cria os seus problemas, né? É inacreditável, inacreditável. Mas, enfim, um momento de instabilidade. E esse é o maior adversário do Flamengo, são as suas instabilidades, né? Suas instabilidades emocionais e as suas instabilidades como corriqueiras de planejamento de time, né? O Flamengo ele é muito difícil de você fazer um exercício de futurologia do que é o Flamengo, do que será o Flamengo no intervalo de 2 meses, por exemplo. 2 meses de Flamengo é muito tempo. O que dirá, então, um semestre? A gente vai entrar agora, talvez, no... É o semestre final, né? Daqui a pouquinho o Flamengo vai se preparar para a reta final. E o Flamengo no atual estágio. O que é o Flamengo no atual estágio? É o Flamengo numa janela muito importante da temporada, líder do Campeonato Brasileiro, tendo ali um ataque produtivo, uma defesa também muito produtiva e eficiente no Campeonato Brasileiro, classificado para a próxima fase na Copa do Brasil, ainda né, naquele período protocolar que já era de se esperado, classificado para as oitavas de final na Copa Libertadores, num caminho acessível para sonhar com a decisão, embora o Flamengo não tenha feito uma primeira boa fase, mas já ficou para trás na fase de grupos, e com isso vai decidir ali seu jogo fora de casa, mas nada que o Flamengo não possa estar na decisão, tendo também, então, acessibilidade, né, a buscar esse histórico tetracampeonato. E o que o Flamengo também está nesse momento? Com o seu presidente indo para um viés, com o José Botto indo para um outro, num período que fica de dúvidas, de incertezas e até levantamento de mudança, de calcular rota, mas nada isso seja justificativas ou consequência dos resultados dentro de campo. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Cara, eu acho que falta também ao José Botto, vamos falar o português claro aqui pro José Botto, malícia. Malícia, de saber e entender o que é o Flamengo. E nesse ônus, né, tem algumas situações, inclusive que partem, na minha opinião, de algumas suas atitudes e algumas de suas relações. Não digo com dirigente do Flamengo, como dirigente do Flamengo somente, mas jogador, presidente, mas também mídia em geral. Vamos expor, vamos expor também, cara, catando problema. O Flamengo tá caçando problema. O Flamengo hoje vive um momento de dúvida, né? Afinal de contas, o que aconteceu, conforme a gente havia falado, né? O BAP que havia ali, então, peraí, essa contratação aqui não vai rolar, vamos botar, vai cair pra quem isso aí? Bota médico não aprovou, é evidente, nós já, porra, é muita ingenuidade, né? Acreditar que a não contratação havia passado por um médico, nem o processo seria esse, tá? Pra vocês... Se o Flamengo tivesse de fato interessado e que as coisas, o jogador ia vir para o Brasil, ia fazer o seu exame e aí os médicos não iam só por um laudo de histórico. O laudo de histórico já teria entrado antes de você saber o nome dele, tá? Quando o scout pega esse nome, joga para o departamento de futebol, o departamento de futebol levaria isso para uma consulta médica, se tivesse essa dúvida, não ia nem cogitar nada, tá? Então ele já teria sido barrado sem até você saber. A verdade é essa. Então é óbvio que não foi. Vamos para os pontos. O modelo ideal de negociação, que é um modelo muito difícil, não somente para o Flamengo, mas o modelo internacional é não ser divulgado nenhum nome. Hoje, o, em aspas, ideal seria que vamos chamar de Magic. O Magic Johnson, ele seria jogador do Flamengo e pegaria todo mundo de surpresa. O modelo ideal é esse. O Johnston não está no Flamengo hoje, né? Porque até a previsão era até que na terça-feira ele assinasse o contrato. Hoje, porque foi vazado o nome. E a partir do momento que foi vazado o nome, teve toda aquela repercussão negativa, e aí com isso a repercussão negativa o Flamengo desistiu. Hoje era para o Flamengo pegar todo mundo de surpresa e contratar esse cara. Vamos para as consequências. Não teria mais como desfazer o negócio, uma vez que o negócio foi desfeito por causa de repercussão. Então ele ia estar no Flamengo. Se ele der certo, ninguém ia saber nada. É aquilo, o filho ia ter vários donos. Se ele desse errado, ia expor mais uma contratação, e aí expõe a direção por completa. O BAP, pelo visto, né? Como a gente viu até, que o motivou ele a barrar. Ele ia ficar pé da vida ali com o Botto. O filho ia pro Botto,
vai ali pro Boto, que foi ele, né, com scouts e tal, beleza. Ia ser isso que ia acontecer. Isso, né, normal. Mas o nome vazou, também é completamente normal, então com isso o BAP chega e não. A partir do momento que o BAP veta, ele veta o Boto e ele veta toda a coluna do Flamengo de scout, de análise, de filtrar. É aquilo, né? Você pega lá, vamos ver o que a gente vai caçar hoje. Vai garimpar o quê? Aí garimpou lá o cara. Fato. Independentemente se isso deveria ou não de ser feito, se o cara é bom, se o cara é ruim, se a torcida quis ou não quis, sua grande maioria não quis, o método, ele é um método que você é disruptivo e que você vai conflitar com pessoas. Pois bem, hoje, na posição do Boto, o Boto faz todo esse mecanismo de contratação. Ele leva, vaza o nome, tá negociando e chega o presidente e... Qual o recado que passa aí? Você não tem autonomia aqui. Então é natural que tenha uma certa insatisfação interna. Então hoje o Flamengo vive, né, tá naquele volátil de sempre, né? Mas é evidente que há ruídos. E esses ruídos eles ficam cicatrizes, que elas vão sendo curadas apenas com bons e excelentes resultados ao longo da temporada. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o Flamengo tem dúvidas, o Flamengo tem pontos de interrogações internas entre as próprias pessoas, onde deveria de haver ali uma comunhão, né, ou uma simbiose, mas óbvio que é evidente que não. Os laços, eles foram ali afastados, não totalmente cortados, ou ainda não totalmente cortados. E aí levanta-se algumas possibilidades. Cara, na boa, o BAP não vai mandar embora o José Boto. O BAP não vai mandar embora o José Boto. Por quê? Mandar embora treinador já é um atestado que houve ali um problema. Mandar embora quem planeja o seu futebol num intervalo pouquíssimo de 6 meses de trabalho, né, entrando agora em julho, é ainda mais agravante. Além disso, em julho de 2025, é difícil você chegar e já ter alguém para colocar, mas alguém que tenha aquela embalagem que o Flamengo havia prometido. Porque é o início do trabalho do BAP, a gente não pode esquecer isso. Que era profissionalismo, capacitação, etc. Ele não vai conseguir arranjar esse cara de forma imediata. O Flamengo vai passar um período sem ninguém. E outra, esse é o pior período para se ter uma instabilidade, é do Boto. Se alguém agora era para não estar instável, esse alguém não poderia ser o Boto. Poderia ser jogador, poderia técnico, né, modo de dizer, mas o Boto não, porque o trabalho do Boto também está agora em desenvolvimento, né? O momento agora do Boto da janela. Tem uma instabilidade passando pelo nome dele. Olha a loucura que o Flamengo se coloca. É um momento, talvez, de paralisar algumas negociações. Ou não dar continuidade ao que está acontecendo. Porque o momento agora é de foco nas negociações. O Flamengo tem lá os seus reforços, tem as suas conversas e as suas buscas. E, por um outro lado, quem busca a equipe de scout, né, que tem ali o Boto, é aquilo. Ué, a gente já deu uma analisada aqui, já foi vetado, então o que quer? É mais fácil falar o nome que quer do que a gente ficar buscando, porque já foi vetado. Esse tipo de veto, pela forma com que foi, é a forma com que foi, internamente, ela tem um desgaste. Ela tem, independentemente se o retorno, a gente tem que entender isso. O resultado final foi um resultado que agradou a parte da torcida do Flamengo, a grande maioria da torcida do Flamengo. Só que esse resultado final, mesmo de quem foi agradado, não pode enganar o método. Mesmo aquele cara que fala, eu não quero esse Johnson no Flamengo. Beleza, foi vetado, mas esse cara ele tem que chegar, peraí, mas o método tem um desgaste. O método não é normal. Não é normal. E é óbvio que esse método tem desgaste entre algumas relações. Falando sobre relação aí exclusivamente sobre o Boto, vamos divulgar aqui o vazar. Pô, meu irmão, tem que rir. O Boto também precisa se preservar um pouquinho, né? Ele precisa se preservar um pouquinho. Tem algumas coisas que a imprensa no Brasil, ela é idêntica ao de Portugal. Então assim, um cara que teve uma passagem pelo Benfica, ele já deveria estar minimamente preparado. Ele vai ficar confidenciando um monte de coisa, de forma escrita, até então, né? De forma escrita, para um monte de gente, meu irmão, você vai se expor para um monte de gente. Porque hoje em dia, meu amigo, é aquilo, é cada um por si, vambora, eu quero crescer aqui o meu trabalho, eu quero divulgar... O mais recente deles agora, tá lá, Boto bota, off. Aí o Júlio Miguel Neto, pô, celular na tela. Meu irmão, então assim, fica calado. Ó, isso aí eu falo até por mim, tá? Vários, empresário, assessor de jogador,
dirigentes, vários, até conselheiro de futebol, não importa. Vários dessas pessoas já sabem como é que é, eles até preferem. Não, faz uma ligação. Porque o cara não quer nada documentado por e-mail, o cara não quer nada documentado porque sabe, senão você vai ficar refém a uma boa vontade ou um teste de ética confidencial de uma outra pessoa. Tu vai correr esse risco? Então os caras preferem. Não, vamos... Liga aí, pode ligar. Cansa de acontecer isso. Agora o Boto vai ficar trocando mensagem de caráter de confiança com pessoas que ele conhece há pouquíssimo tempo. E pessoas... Tanto faz, muito pelo contrário. Divulgar uma conversa do Boto é muito melhor do que confidenciar a conversa do Boto. Ele vai ficar caindo nessa? Aí o que acontece? Ele tem mais desgaste. Por quê? Tá confidenciando isso, tá revelando isso para milhões e milhões e milhões de pessoas que dá desgaste. Então isso passa por um monte de... A nova é agora essa, né? Aí ele bota lá, off, pum, aí, ó. Aí tá falando também um pouco de malícia, um pouco de maldade. Tá se expondo demais. É aquilo que eu sempre falo pra vocês. Quando dirigente não é estrela. Dirigente não é popstar. Quando o dirigente começa a ser muito falado ou começa a aparecer muito, tem alguma coisa errada. Quem tem que aparecer é jogador. Jogador que tem que aparecer. Não tá aparecendo o jogador, quem aparece? Jogador. Quem não tá aparecendo depois do jogador? O técnico, mas com o jogador. Depois, é o técnico. Quando passa dessa... Tem problema. Dirigente não é estrela, não é subcelebridade, não é pra ficar aparecendo toda hora, não é pra ficar falando toda hora. Agora, ainda de fofoquinha, aí é brabo, né? Grande abraço, tamo junto. Vamos torcer aí pro Flamengo conseguir sair dessa turma. É inacreditável, completamente inacreditável. Grande abraço, tamo junto. Valeu.